Entendi. Olá, boa noite a todos e todas. Bom, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui na nossa rede Cultura, Criatividade e Desenvolvimento. E hoje estamos com uma convidada super especial que conhece tudo sobre a produção cultural brasileira e nós teremos a oportunidade de conferir isso hoje. É Gisele Jordão. Gisele é doutora em Comunicação e Práticas de Consumo, mestre em Gestão Internacional e bacharel em Comunicação Social, coordena o curso de Cinema e Audiovisual da instituição SPM de São Paulo, tem interesse nos seguintes temas: em comunicação, arte, participação e produção cultural, e é a coordenadora da pesquisa Panorama Setorial da Cultura Brasileira, a pesquisa que nós iremos conhecer os achados e as intuições da Gisele durante essa série de três importantíssimas pesquisas. Bom, gostaria de começar essa nossa conversa, Gisele, pedindo para você contar um pouco da sua história, como você chega, a sua formação, a sua trajetória de formação até você chegar aí nessa primeira edição da pesquisa. Olha, João, você ficou falando, né? Alguém conhece tudo da cultura e tal, que eu fiquei esperando saber quem era, né? Eu não, eu não sou, porque, na verdade, são muitas as dimensões, né? E essa percepção eu sempre tive, né? Quando eu entrei na faculdade, como graduanda ainda, eu já tinha uma certa curiosidade com as artes, mas como eu sou de uma família que naquele momento era muito pobre, muito simples, as artes não me pareciam uma escolha, né? As artes eram algo, na minha percepção, para alguém de algum recurso, né? Isso em 89 eu estou falando, tá? Mais ou menos. E quando eu começo ali a faculdade em propaganda, eu fui estudar comunicação social, propaganda mesmo, na ESPM, exatamente porque eu precisava de recurso e naquele momento propaganda era o que estava dando essa possibilidade, era o mais aproximado do que me interessava em artes, né? Eu acabei indo para lá. E no meio do curso, literalmente no meio, quando estava no quarto semestre, eu já estava bastante frustrada com o raciocínio do marketing da comunicação aplicado do jeito que era aplicado. A gente vinha ali da década de 80, que teve um prejuízo muito grande para a imagem, inclusive, de quem é da propaganda, quem é do marketing, exatamente porque não existia assim, uma perspectiva muito bacana do uso dos recursos de foco, né? E eu tinha aquilo em mente, já comecei a ter uma crise adolescente, claro, né, no quarto semestre, a gente está ainda muito novinho, né? E resolvi começar a escrever um projeto paralelo da minha cabecinha criativa, que seriam, dali, sei lá, muitos, 3, 4 anos, os 25 anos do Clube da Esquina. Hoje eles estão fazendo, Okay. hoje eles já estão, este ano eles estão fazendo 50, né? Eu escrevi, eu não conhecia ninguém, não tinha contato com ninguém, abri a lista telefônica, páginas amarelas, e mandei para o primeiro que eu achei, que foi Fernando Brant, que na verdade era o único que morava em Belo Horizonte. E ele gostou e mandou me chamar. E foi assim que eu entrei na cultura, né, nas artes. Então, Fernando Olha, Brant, foi por um caminho muito especial, viu? mas Você eu tenho foi trazida por um certeza. gênio, praticamente, a sua entrada. Não, ele e o Ronaldo Bastos, né, que são meus padrinhos profissionais. Muita saudade do Fernando, né, que É. partiu em 2015, e o Ronaldo está aí, continua fazendo coisas incríveis e produzindo muito. E eu fui aprendendo ali, eu comecei a trabalhar com eles, virei a menina do clube, da esquina. Eu ainda sou, né? Porque eles envelheceram também, então é ótimo, a perspectiva é boa, né? E andava muito com o Ronaldo, né, nessa época, e fui aprendendo muita coisa da gestão, da visão. Eles já eram muito mais profissionalizados que a média dos artistas brasileiros, até por conta da própria história e tal. Eles estavam ali com 20 anos de Clube da Esquina, mais ou menos, né? 20, 21 anos.
E nesse percurso eu comecei a perceber que o problema não era do marketing, mas era do raciocínio que as pessoas utilizavam para descrever esse marketing. E o marketing, que a comunicação, era bacana para o foco. E eu comecei a aplicar nas artes. E funcionou. Começou a funcionar super bem. Só que exatamente por conta disso, dessa visão negocial, mercadológica, oferta-demanda, públicos diversos, cadeia produtiva, que eu trazia dessa minha formação na propaganda, e não é uma formação na propaganda qualquer, é uma formação da ESPM, que tem um impacto, um olhar muito grande para negócio, né, para a visão administrativa de tudo isso, né? Então, com esta visão, eu comecei a entender que se a gente tivesse informações da cultura nessa perspectiva, como a gente tinha do setor de alimentação, do setor de transporte, sei lá, talvez a gente conseguisse planejar e errasse menos, porque eu já vinha aprendendo que na cultura o povo fazia muito com acerto e erro, né? Porque aí depois do clube, com quem eu trabalho, faço projetos até hoje, eu comecei a fazer várias outras coisas e fui para várias outras artes. Então, trabalhei com dança, trabalhei com patrimônio, trabalho, né? Teatro, isso é o que eu menos gosto. Quem faz é minha sócia, ela que gosta. Fui trabalhando com outras coisas e, ao mesmo tempo, fui convidada a voltar para a SPM. Já tinha me formado. Você teve aí nesse período, você já tinha se formado e você teve um período de imersão como produtora. Isso. Vendo, de algo em torno de uns 5 anos. 5 anos, trabalhando, vendo aí os limites, as possibilidades da pesquisa, de como conseguir informações mais precisas para tomar decisões mais seguras, porque a produção cultural... O que não tinha, né? O que não tinha. E aí você é convidada Especialmente como depois para voltar para a universidade. E especialmente como profissional da cultura, estava despreparado para um planejamento de negócio. Todo e qualquer profissional, incluindo os produtores, né, que deveriam ter uma visão um pouco mais administrativa e tal. Então, aquilo me chamava muita atenção e se errava muito, e com esse erro se usava um dinheiro que já não se tinha, né? A cultura é um setor que sempre trabalhou na escassez, né? Bom, e você chegou a trabalhar com políticas públicas nesse período? Porque tinha ainda, né, você chegou a recorrer às políticas públicas nesse momento? Olha, eu estava muito bem assessorada, eu estava trabalhando com nomes grandes nesse momento que não faziam uso disso. Okay. É porque as políticas públicas, elas nascem, inclusive, com várias restrições. E isso também foi compondo ali as minhas dimensões para essa pesquisa, né? Por isso que eu estou contando tudo isso, espero que a gente não faça as pessoas respirarem por aparelhos, mas não, né, chato tá demais. Ótimo. Mas, assim, tudo isso vai compondo as camadas e as dimensões, né, da pesquisa. Porque quando eu olhava, por exemplo, para a Lei Rouanet, né, que tinha início lá em 91, mas começou a operar de fato em 93, em 98 a gente já não conseguia trabalhar com música, canção, porque canção estava no raio do artigo 26, que ninguém queria. Verdade. Aí você fala assim, bom, então a lei já nasce dentro de uma perspectiva que não funciona para todos. Não é uma lei para todos e, ao mesmo tempo, o critério ele não é um critério claro. Então, aquilo já começou a me chamar a atenção, a gente não tinha dado de planejamento e os produtores não tinham a menor noção do que eles faziam. Eu, na dimensão do marketing, da comunicação, comecei a desenvolver alguns trabalhos de comunicação, especialmente com comunicação em rede e stakeholders, que eu comecei a pesquisar em 93, para, na verdade, conseguir fazer comunicação de cultura, que também não tinha dinheiro. E aí a ESPM, com isso, me chamou para cuidar de temas, orientar trabalhos de conclusão de curso, cuidar de temas justamente relacionados à cultura. Entendi. E aí minha carreira acadêmica ela é mais tardia do que a de gestão e produção, que as duas continuam acontecendo, elas são simultâneas. Aí eu vou fazer, aí eu entro na SPM, naquele momento o mestrado não era obrigatório, eu não tinha mestrado.
mas comecei a construir e sistematizar os raciocínios. E com isso fui entendendo muitas coisas limitantes no próprio setor da cultura. E é que isso eu que vai refletir depois no início da... Quer dizer, essa história, essa transição e essa sua experiência é que vai, então, me parece que a chama é o elemento essencial aí que te leva, anos depois, a iniciar essa série, né, da pesquisa O Panoramas. panorama. Na verdade, eu já vinha com uma necessidade de dados para fazer os projetos do jeito que eu havia aprendido com planejamento de comunicação, planejamento de marketing e tal. E eu cruzava muitos dados e tal, mas dados de cultura mesmo a gente não tinha. Então, essa minha maluquice já começou em 98, de querer produzir uma pesquisa. Só que eu não tinha a dimensão do que era de fato uma pesquisa, né? E aí eu começo a traçar minha carreira acadêmica, vou fazer mestrado, começo a entender o que é pesquisa e tal, tenho orientadores incríveis, começo a entender metodologia, vou pesquisar, começo a estudar umas disciplinas como aluno especial em várias escolas, que não tem nada a ver com com o meu percurso de pesquisa, nem mestrado, nem doutorado, mas eram interesses outros para me dar suporte para alguns Uhum. raciocínios, então vou estudar física em algumas coisas, matemática, vou ser aluno especial de matemática, vou ser aluno especial de psicologia, e fico um pouco nesse percurso de conhecimentos que eu sentia falta para produzir. Engenharia, por exemplo, né? Quando você vai produzir TV, o percurso é quase um percurso de engenharia de produção, né? Então, começo a me assim, fazer uso mesmo da academia para aprender coisas, para melhorar e tentar entender que perfil de produtor, de profissional de produção é esse que a gente precisaria ter, né? Quais são as Entendi. competências, as habilidades? E o que a gente tem hoje? Quais são as dificuldades que isso gera? E aí essas perguntas, e o mestrado rolando, e essas perguntas começaram a tomar forma. Em 2008, eu chego com uma loucura, que já era o panorama, megalomaníaco, do jeito que ele é mesmo, ele é megalomaníaco, eu assumo, mas ele acabou se tornando nesse percurso porque a gente não tinha nada de pesquisa, né? Não tinha um levantamento de pesquisa até então, e ele chega já com essa loucura dos públicos, que vem da minha lógica de stakeholders. Eu parto do pressuposto que se cadeias produtivas elas funcionam pelo insumo, nosso principal insumo é a criatividade. Se é a criatividade, a gente tem que trabalhar por relacionamento. Então, eu redesenho a cadeia produtiva para a economia criativa. Aí eu vou trabalhar com públicos específicos e começo a fazer levantamento por públicos. Por isso que o panorama tem esse desenho por públicos. Entendi. Quando ele vai sendo construído por públicos, aí ele chega à ideia, então tá, então a gente tem que fazer uma coleta que eu consiga projetar os dados. Não, porque o que interessa não é o percentual em si, porque o percentual ele muda, mas interessa, na verdade, como eu vou gerar conhecimento disso, que teoria tem por trás, ou que teoria a gente constrói com isso. E aí ele nasce com essa ideia, com esse percurso, e em 2008 a gente envia para o Ministério da Cultura para lei de incentivo na época, saudade quando tinha ministério, e aí o Ministério me responde assim, eu já vinha trabalhando com o Rouanet em várias outras coisas, já tinha produzido muita dança, muita coisa grande, feito turnê pela Europa, já tinha rolado um monte de coisa nesse negócio. Me especializei em grandes logísticas, dirigindo festivais, turnê de dança é quase um festival, né? 50 bailarinos, 5 toneladas de luz e som, 15 de equipe técnica, né? E legislação diferente em cada país, enfim. Fui fazendo essas coisas e, ao mesmo tempo, tentando viabilizar a pesquisa. E quando vai para o Ministério da Cultura, eles me respondem exatamente assim, na diligência. Eles negam, e eles me respondem exatamente assim, pesquisa não é cultura. O interessante é que essa sua pesquisa, quer dizer, essa primeira, esse conjunto de pesquisas, mas a primeira, ela pega um momento bom do Brasil em termos de
de acreditar na cultura, né? Nós tínhamos Sim. aí esse reflexo, até nós começamos ouvindo o Gilberto Gil aqui, então foi o Gilberto Gil que vem e alimenta esse papel transformador da cultura, né? Tem criando os pontos, tem uma coisa acontecendo Essa importantíssima, história dos né? pontos de cultura é maravilhoso, né? E você começa aí, quer dizer, nesse período assim áureo, digamos assim, de que talvez um dos poucos momentos que nós tivemos de uma política cultural assim bem clara, né? Do que é a política cultural. Não, e é interessante, porque foi nesse momento também que eu comecei a criar a dimensão de política, né? Hoje eu trabalho com micropolítica, com escuta, para desenvolvimento de micropolítica pela arte, tem um monte de coisas que vão somando, né? E justamente por conta dessa ideia do que o Gil traz, né? Que ele consegue resolver um problema muito grande, né? Do investimento parar de ser decidido totalitariamente por empresas, né? Sim, Então, quando ele sim. traz os pontos de cultura, ele, além de tudo, consegue distribuir com diversidade e para pessoas que têm o conhecimento. Mas qual era o grande primeiro problema dos pontos de cultura? Eles não conseguiam escrever o projeto e nem prestar contas. Ou seja, a gente caía naquele mesmo lugar que eu já vinha percebendo. Eu lembro que numa conversa, bom, isso é foi uma conversa assim, em algum momento que encontrei o Célio Turino. O Célio Turino é um grande amigo nosso. E ainda naquela época dos pontos, das redes, aqueles encontros e tal, e Ele foi um articulador fundamental para isso, né? ele estava comentando justamente isso, né? Porque você foi ampliado o conceito de cultura, então a gente sai um pouco do campo das artes e começa a entrar toda essa diversidade brasileira maravilhosa. E ao fazer isso, você começa a chegar em lugares, em agentes, em produtores que não dominam mesmo a questão formal dos processos burocráticos e tudo. Então, ele estava contando sobre isso, sobre a dificuldade que, em alguns casos, aí eu não tenho certeza, mas alguns produtores mais simples acabaram sendo processados com certo mau uso do dinheiro, mas na verdade não era um mau uso, é porque Sim. não sabia lidar com Não, aquilo. é porque é exatamente isso, não tem a menor dimensão de como administrar aquilo, né? E aí eles estabelecem, aí vem Cláudia Leitão, a Luciana e tal, também com muita força, e começam a estabelecer a importância da formação para tudo isso, né? E é engraçado que o panorama ele vai tomando forma junto com essas coisas, e o panorama Uhum. vai indicando e vai acontecendo depois, né? As políticas vêm surgindo depois que a gente percebe ali na pesquisa, mas era uma coisa muito interessante. Até eu falei muito com o Mambert, que nessa época estava na secretaria de, Diversi- de diversidade do Ministério da Diversidade. Cultura, É. mas exatamente por ele ser de São Paulo e acompanhar outras coisas, a gente tinha contato e tal. Eu falava muito com o Mambert, que até teve no lançamento do primeiro Panorama. E uma das questões que eu falava era assim, nossa, engraçado, né? Porque assim, a gente está vivendo um momento que acho que é um pouco a tua percepção pelo que você disse, João, muito bom para a cultura, porque todos estamos caminhando ali com o mesmo objetivo, assim, né? Formou-se uma egrégora ali naquele momento em que todos contribuíamos, né? Eu sei que o Panorama ele acabou abrindo caminho dentro do Ministério da Cultura para outras pesquisas poderem também ser Olha que aprovadas, interessante. né? Porque eu respondi a diligência partindo desde a Constituição, né, dos artigos 215, 216 até as definições para poder aprovar. E Olha que interessante. depois do recurso, ele foi aprovado de imediato no artigo 18. E aí, isso, quer dizer, depois disso, nós tivemos outras pesquisas, que o próprio Panorama foi aprovado nas edições seguintes, e outras Sim, pesquisas foram aprovadas, que eu lembro que aí tivemos vem alguns Leiva, outros. vem Do as Leiva, pesquisas do isso. Leiva e tal, e algumas mais pontuais, menores, né? Assim, a diferença que eu vejo no panorama é que o panorama ele não está preocupado se é 30% ou 40%, ele está tentando entender o porquê e tentando transformar isso
numa teoria mesmo do comportamento de consumo cultural, né? Tanto que a gente consegue consolidar uma teoria ali no final do terceiro, né? A gente reconstrói toda a teoria digital a partir dali, né? Mas o segundo, por exemplo, a gente consegue comprovar em escala matemática, isso é uma das coisas que eu mais gosto, não pela informação em si, porque isso a gente sabe, todos nós da cultura sabemos, mas porque a gente sabe como é importante o número, né? A gente conseguiu construir uma escala matemática dentro de um encaminhamento, de um cruzamento de coisa doida, que eu falava, eu atormentei os pesquisadores no mundo todo por conta das coisas que eu precisava, porque eu estava pesquisando um negócio que era teoricamente me levava para uma qual e eu fiz uma quant, eu tinha que mobilizar isso, enfim, o instrumento foi bem complexo de se construir, mas conseguimos e ficou legal, ficou bom. Quando a gente roda isso, era interessante, porque eu tinha certeza que eram os valores os valores das pessoas que nos levavam a um determinado tipo de consumo cultural. E foi isso que eu estava contando para você e para o Rodrigo, que eu neguei, né? Não foi isso, não rodou, não funcionou, não era verdade, negou a hipótese. E aí depois eu inverti a escala, eu tinha construído uma outra escala que eu levantei no mesmo instrumento, de hábitos e de método de escolha para você se mobilizar a consumir algo. Eu construí essa escala como filtro, como bandeira, né? E cruzei com a escala de valores do Shalom Schwartz, adaptada para o Brasil, quem adaptou foi a UNB e tal. E aí rodou uma coisa que eu fiquei tão doida, que eu, no final, acabei percebendo que é o consumo cultural que leva as pessoas a desenvolverem, né, hábitos, valores coletivos e individuais, e que quem consome, que aí eu acho a coisa mais linda do mundo, né? Quem consome cultura de verdade, que foi o perfil que a gente chamou de praticante cultural, né, na clusterização que a gente desenvolve, esse perfil ele tem o melhor equilíbrio entre valores coletivos e valores individuais, que indica, dentro da pesquisa do Shalom, que essas pessoas que conseguem conciliar esses valores são melhores cidadãos. Né? São melhores cidadãs. E aí eu afirmo, a partir daí, que a cultura nos torna, o consumo da cultura nos torna melhores cidadãos, melhores pessoas para conviver no coletivo. E aí a escala matemática está feita. Então, nada que a gente não soubesse, como eu disse, a informação a gente já sabe, a cultura faz as pessoas melhores. Mas o número veio. Quando esse número veio, essa pesquisa explode no mundo todo. Foi aí que ela ganhou força, né? Essa foi a quarta, foi a segunda da série, né? Foi a segunda. Onde que era você com descobriu onde você descobre essa relação entre o hábito de consumir certos bens e serviços culturais e uma certa capacidade de interagir melhor socialmente, enfim, de se tornar algo, não sei se melhor, mas algo que fortalece os laços sociais, fortalece uma dinâmica. Ele, pela própria leitura ali dos arquétipos, estereótipos e resultados que o Shalom faz, né? Tem todo um percurso nesse sentido, aquela conjunção de valores é o que a gente pode chamar dos cidadãos que praticam, de fato, a alteridade e que são, portanto, melhores cidadãos, porque ele acaba se reconhecendo no outro, reconhecendo o outro em si, e ele acaba sendo realizado com seus próprios valores e acaba entendendo também o coletivo, né? Sem aquele desgaste da palavra empatia que me cansa um pouco atualmente, né? É a lógica da alteridade mesmo. Então, isso começou a chamar muita atenção nessa modelagem, né, do Panorama 2. E foi super interessante, porque aí ele começa a ser... O primeiro já foi muito utilizado na época,
Eu não sei se você tem essa memória, eu talvez não teria se não tivesse falado diretamente com ele, mas o Jean Willis estava na Câmara dos Deputados, dentro da comissão, ele era presidente da Comissão de Cultura, e ele começa a usar o Panorama para desenvolver as propostas de políticas culturais e começa a me chamar para isso, né? E aí eu já estava interessada em política, eu acabo me interessando mais. E o Panorama vai sendo um pouco também o resultado desse percurso meu, dos pesquisadores envolvidos, de com quem a gente vai trocando nesse percurso, né? Ana Rosas Mantecon, o próprio Garcia Canclini, o Alphonse, né? Sempério, o Bernard Lahire, e assim a gente vai, né? Perfeito. Então, O interessante, porque, bom, esse é um pouco do contexto da segunda pesquisa, né, e ela já se firmar e marcar uma importância aí, né, a gente já viu que ela já começa a chegar no âmbito político, né, a primeira teve um papel de abrir uma certa noção um pouco restrita do que seria a cultura, dentro da lei de incentivo. A segunda tem esse papel já mesmo, de ampliar e chegar, então, no Jean Willis, enfim, já servir de referência, né? Só que aí, Gisele, quer dizer, indo para a terceira, que é a que nós vamos daqui a pouco entrar, vou te pedir para contar um pouco desses achados dessa última, quer dizer, já é um contexto muito diferente, porque a gente já tem aí um verdadeiro turbilhão acontecendo no país. A gente tem manifestações, a gente tem um 7-1 traumatizante que destruiu a moral dessa sociedade. mas na Fora, verdade, se você pensar, as manifestações já têm vindo desde 2012, desde 13, né? 2012, 13, é verdade. Então, acompanhou, o Panorama foi construído no meio disso, né? E entre 2016 e 2018, quer dizer, tem aí uma dificuldade a mais, mas você mesmo assim conseguiu viabilizar, né? Porque aí a gente já está na boca da crise aí acontecendo no país e você conseguiu viabilizar essa terceira edição e construir essa Sim. série. Olha, a terceira, eu acho que a gente teve muita dificuldade, tanto que tem um gap de tempo, né? A segunda a gente lança em 2014, a terceira vem 4 anos depois, né? 2018, como lançamento. E esse gap aconteceu justamente porque o nosso patrocinador ele começa a enfrentar problemas justamente por conta de tudo isso que vem acontecendo no país. Nosso patrocinador e parceiro nesse momento era a Vale, e a Vale tinha um interesse em patrocinar o Panorama porque é uma empresa que estava em grande parte do país, mas que tinha como função, missão paralela, né, missão complementar, a capacitação dos profissionais das cadeias produtivas, né? Eles falavam muito sobre isso. E o profissional da cultura precisava muito. E a Vale também trabalhou durante todo o governo de 2000 desde que eu acompanho, né, desde 98 até 2015, trabalhou sempre em parceria com o governo federal. Então, como é uma empresa pública, né, as demandas da Vale atendiam ali as demandas do governo federal dentro da dimensão de desenvolvimento político-cultural do país. Então, a Vale começa também a investir em formação. E a cada panorama, a gente fazia uma rodada de oficinas. Tanto que no último a gente rodou 12 capitais e rodaria 15 capitais e rodaria as outras 12 em 2020. E aí tudo para, né? Mas teve esse gap porque a Vale já começou a sentir um peso muito grande dessas coisas todas. Isso. E a gente demora 4 anos para conseguir um novo parceiro, que é a Vivo, que aí investe na pesquisa para que a gente possa continuar, mas ela investe só na última, não é uma parceira contínua como a Vale tinha a pretensão de ser, porque a gente pretendia com a Vale fazer a série histórica, mas a Vale ela tem uma dependência muito grande do governo federal, então... Aí muda tudo. E Exatamente. Gisele, conta para a gente aí um pouco, aí você vai compartilhar também alguns gráficos, né, sobre esses achados aí dessa terceira edição da pesquisa dos panoramas. Olha, quer ver?
eu não sei quanto que vocês entendem de estatística, eu também não pretendo usar muito essas ideias, mas para vocês entenderem, assim, é uma pesquisa que tem 95% de segurança, em termos de Brasil, isso é muito bom, né? Com 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos de margem de erro. Então, isso é bem bacana. E aí, assim, tem uma coisa no panorama, além, obviamente, daquilo que eu já disse, né, para vocês, que eu gosto muito, que é a ideia justamente a ideia do panorama ser, ele ser uma comprovação de algo que a gente já sabe, porque isso nos dá recursos para levar até para patrocinadores, né? Tem uma questão aqui, dentro da lógica do panorama, que eu resolvi fazer uma coisa que os acadêmicos não costumam fazer. Eu resolvi perguntar para as pessoas o que elas entendem por cultura. Porque cada vez que eu olhava os instrumentos de levantamento, as pessoas faziam perguntas para esses entrevistados sem saber o que elas entendiam por. E aí interpretavam sem entender o lugar de fala das pessoas, e aquilo me confundia de tal maneira. Eu falei, não é, mas não é possível, assim, alguém tem que explicar, né, isso, não é por aí. E eu fui trabalhar com a dimensão do que se conhece por cultura, então tem todo um percurso para chegar aqui. Isso daqui não é um gráfico para ser bonito, eu acho lindo, tá, gente? Mas aí é uma falha de caráter minha, mas isso daqui... Ninguém tem nada a ver com isso, né? Pois é, estou só avisando, né? Mas isso daqui é um gráfico gerado por um software estatístico a partir de uma técnica de análise chamada análise de correspondência, que a gente faz. E que são as correspondências prioritárias pelos respondentes e tal, em territórios de compreensão. Então, tem toda uma formulação do instrumento para a gente poder chegar aqui, né, do instrumento de pesquisa. E aí eu pergunto para o brasileiro, mas o que é cultura para você? E aí eu acho interessante, porque assim, e aí eu uso as principais dimensões de todas as teorias e definições de cultura dentro da nossa área, né? Eu sintetizo informação, diversão e cultura. E cultura, na verdade, é diversão e informação, né? Dentro dessa perspectiva. Só que o que eu ponho? Eu ponho mais uma dimensão cultura, para ver se ela se relaciona com o que, de fato, a gente acredita. Para nós que pesquisamos, provavelmente tudo que está aqui está nas 3 dimensões. Mas para quem estava ali respondendo, olha que interessante, nenhuma das respostas, nenhuma das práticas foi entendida como cultura, como as 3 dimensões. O que foi mais entendido dentro do âmbito cultural, que tem maior número de praticantes no Brasil, é a prática da religião, que está mais ou menos, não sei se vocês estão vendo. Sim. Aqui, meu mouse não está indo para a projeção, mas não tem problema. Entre a prática da religião, entre a informação e a cultura, né, as 2 dimensões, isso. Tem uma zona de intersecção. E ali tem a prática da religião. Quando eu jogo os números aí em cima, por exemplo, a gente vai ver que 42% é praticante de religião dentro do Brasil. E aí, tudo que está na dimensão de cultura tem menos de 9%, menos de 8% de praticantes. Na verdade, a média aqui é de 1% de praticantes dentro da população, do que está na média cultural. Né? Ópera, que está aqui embaixo, por exemplo, é porque ele está bem... foi poucas vezes mencionado nessa... Sim, e aí até tudo bem, porque a ópera se produz em São Paulo, raramente no Rio, e houve um tempo que Manaus fazia o festival, acabou. Né? Até aí entendo, tudo bem. Mas, por exemplo, quando na minha percepção, né, quando a gente vê que feira de artesanato, teatro, está tudo abaixo de um consumo mínimo de 6%, 7%, né? E que é entendido como cultura, ou seja, aqui a gente começa a ver que o brasileiro entende que cultura é algo que ele não faz, que ele não pratica.
E aí ele fica distante. E quando ele fica distante, ele não vai criar o valor que a gente precisa. Né? Tem uma coisa que eu brigo muito com os meus estudantes e com os meus artistas, né? Que eu digo, olha, a gente está numa situação que a gente mesmo se colocou, porque quando vocês sacralizam a arte, o que vocês estão fazendo? Vocês estão dizendo que ela não é deste mundo. Quando ela não é deste mundo, você não pode receber dinheiro, porque você não precisa comer, você não precisa dormir, você não precisa beber, você não precisa fazer nada, porque esse é santo. E isso é uma visão que vem desde o Renascimento, né? Por conta, inclusive, dos imperadores, dos reis terem colocado os artistas dentro da corte, né? Quem morava na corte ou era sangue azul, quando não era sangue azul era o clero, então a gente explicava quem não era sangue azul pela religião. E, olha, eu demorei um tempo para fazer essa digressão histórica, essa pesquisa me deu um trabalho para chegar nisso. Aí a gente vê lá no movimento academicista das belas artes, né, século XIX, um reforço disso, que vai desembocar em, muitas vezes a gente ouve artistas hoje falando, a minha arte não é produto, eu não vendo a minha arte. Tá bom, você vive de quê, então? E isso é muito ruim, porque hoje, no mundo que a gente vive, goste você ou não, ele é capitalista. Se você não atribui valor, não tem valor para ninguém. Sim, é muito interessante isso, porque o que você está trazendo aqui é que me parece que quanto mais, bom, não tá, quanto mais se atribui um sentido muito idealizado do que seria arte, né, um sentido puro, um sentido muito especialista do que seria arte, mas ela se distancia em relação à resposta das pessoas. As pessoas começam a colocar elas lá embaixo, porque você está criando o próprio distanciamento entre as pessoas, enfim, o público. Não, e a gente tem essa formação eurocêntrica no que diz respeito a isso, e a gente não é um país que produz arte erudita, a gente é um país que produz arte popular. E a gente insiste nas linguagens eruditas como uma significação de arte. Então, tem uma série de problemas que o próprio setor comprou para ele mesmo e que agora nós vamos ter que desenrolar esse negócio, que é por isso que, para mim, não adianta a macropolítica nesse sentido. É por isso que eu fui trabalhar na micropolítica. Porque enquanto a gente não conseguir fazer trabalho de formiguinha em algumas situações, a gente não vai reverter essa perspectiva, né? Então, esse é um dos achados que eu acho divertido. Eu vou parar de compartilhar para achar o outro, senão vocês vão ficar tudo mareado, porque eu vou ficar loucona aqui. Aí, olha só que interessante, né? Quando a gente vai falar, quando a gente chega em 2018, 17, fazendo o panorama que foi lançado em 18, sim, até foi bom, né? A gente estudar os difusores. O que a gente estudou nos difusores, né? A gente estudou que a gente... E aí a gente teve que reconstruir teoria mesmo, porque não tinha teoria que desse conta. Porque dentro da perspectiva de difusores, o que a gente tinha? A gente tinha os difusores típicos, teatro, o crítico de arte, o exibidor, a sala exibidora de cinema e tal. A gente começava a ver um movimento de rua, de uma hibridização de formatos, né? O café, livraria, o teatro com jantar, o show com bar e coisas desta ordem, né? Buscando muito a lógica da experiência, até porque aqui a gente já está falando de um momento que as pessoas já têm um centro cultural no bolso, né? Porque os smartphones são isso, né? Esse é um centro cultural que você carrega no bolso. Então, não adianta, para o cara sair de casa, ele tem que estar muito mobilizado. Então, aí se começa a cultivar essa ideia da experiência, né? E aí entra um fator mais complexo ainda, que é o ambiente digital. Ele traz para a gente difusores e influenciadores que não são gente, que são os algoritmos, né? E aí é o que a gente começa a ver que as teorias não vão dar conta, e aí a gente cria, a partir de todo um método
espelhado no método Delphi, a gente cria toda uma maneira de se reconstruir uma parte da teoria e construir outra. Até foi engraçado, porque em 2018 publica, né? Aí eu falo disso, né? Dos algoritmos e tal. Em 2019, o Canclini publica Os Cidadãos Substituídos por Algoritmos, né? E aí ele fala assim: você publicou antes dessa vez? Eu falei: quem me dera que eu tivesse essa condição, né? E nesse, o que a gente vai entender, né? A gente vai entender, especialmente nesse, ele é muito importante para a gente, porque a gente atualiza uma série de teorias ali do produtor, né, do levantamento, do primeiro levantamento e do segundo levantamento, e a gente vai entender que os difusores, na verdade, eles ainda estão operando nos modelos antigos, mas eles têm que operar mais no híbrido. Na verdade, Isso nem que eu te é mais perguntar. híbrido. Não é nem mais híbrido que eu vou chamar, eu já vou chamar de uma coisa fluida, né? Porque assim, não tem mais divisão, você não sabe onde começa a tua vida online e onde termina hoje em dia, né? E, assim, já é tudo uma coisa só, né? Mas esses difusores, quer dizer, antes dessa emergência mais intensa, né, dos algoritmos, né, nas plataformas, nos distribuidores de streaming, é um conjunto mais complexo, continua sendo complexo, mas é diverso, né? Extremamente diverso, com certos limites de alcance. Você falou, né, de ponto de pode ser empresas de mídia, pode ser até um bar, uma livraria, enfim, são pontos que vão ali ajudar a espalhar as artes. Mas quando você fala isso, você está falando mais no sentido, por exemplo, da música, e só alguns setores? Não, é tudo. É todo o setor Tudo? das artes, na verdade, outros setores também, tá, João? Outros setores também. A gente não está vendo uma migração do setor alimentício do industrializado para o não industrializado sem a participação do digital. O digital tem muita influência nisso, né? Então, isso é um exemplo só, mas assim, todos os setores vêm se reconstruindo. Da música foi o primeiro a não entender que isso estava acontecendo e quase quebrar, né? Então, quando a indústria da música, quase quebrar não, a indústria quebrou, né? Quando ela não entende que o produto dela não é o disco e é a música, vem a Apple com uma forma nova ali de consumir e quebra tudo, né? Então, hoje a tecnologia ela tá muito estruturada nesse sentido. Eu fico às vezes olhando o que está sendo descoberto agora de tecnologia, o que isso pode impactar em consumo, porque o que impactar em consumo vai impactar em produção, porque é um processo geológico, produção opera segundo as lógicas do consumo e vice-versa, um não sobrevive sem o outro. E quando você olha dessa perspectiva, que também é uma perspectiva muito SPM, que a SPM me traz, né, ali na veia, e isso, inclusive, é uma das minhas grandes inspiradoras é a professora Bacega, né, que passou muitos anos na USP e tal, e eu tive a honra de fazer algumas coisas com ela, né? E ela falava muito dessa questão, né? Da dialogia dos processos de produção e comunicação e consumo. E aí, quando a gente vai vendo isso, o que a gente começa a ver? A gente começa a ver que a estrutura da rede, por mais que ela seja qualquer rede, não estou falando só das digitais, por mais que ela seja universal, mundial, os conteúdos não são, eles são regionalizados. E por que isso acontece? Aí é onde a gente vai trabalhar muito essa questão do panorama 3. Tem uma influência grande dos algoritmos, tanto como difusores, distribuidores, como influenciadores de algum tipo de consumo fora de casa, né? E aí eu vou estudar as redes segundo 3 perspectivas, da matemática, da física e da administração. E da sociologia, mas sociologia é transversal no panorama, né? A matemática e a física entram aí nesse último número para isso. E nessa passagem, assim, enfim, você está falando de uma transição, de um termo híbrido,
talvez não seja o ideal, né, dessa mudança do tipo do difusor, né? Até porque tem toda essa opacidade, né, dos algoritmos, a gente procurar entender é difícil, porque ele tem uma lógica, tem um certo nível que ele trabalha, que é ele mesmo, e ele em si mesmo, né? Não, e aí tem a inteligência artificial que vai, eles falam que vai melhorando o algoritmo, né? Eu não... E em relação ao onde o artista ganha, assim, quer dizer, onde o artista comercializa, onde ele consegue ganhar alguma coisa, você notou diferença nessa transição? Porque quando a música toca num bar, num lugar, você tem a possibilidade de ganhar algum direito autoral, enfim, mas aí como que ele... Olha, eu tô até rindo pelo seguinte, é muito doido isso, porque assim, no Panorama 2, no 1, quer dizer, de 2012, a gente já mapeava lá que 70% dos produtores não viviam, dos produtores e artistas, né? Quando eu falo produtores, eu estou me referindo aos Uhum, agentes centrais. uhum, Então, produção, artista e tal, eles já não viviam do serviço no setor de artes, eles tinham uma outra profissão. uhum. 70%. 70%. 70%. E o que diferenciava, ou o que diferencia quem conseguia viver disso de quem não conseguia, esses 30%, era justamente conhecimento de processos administrativos, né? Quando você vai também para os cursos de artes no Brasil, você vê que você forma excelentes profissionais de linguagens, mas não tem um, quer dizer, agora tem, né? Os da SPM têm essa preocupação, porque não adianta você formar o cara na linguagem se ele não vai sobreviver no mercado, né? Mas não tem um que prepara o cara para a carreira. E isso pressupõe preparar ele para o negócio, né? E existe uma ojeriza dos artistas e negócios, né? Isso não Sim, mudou, isso permanece até não. hoje, por isso que eu estou rindo com a tua pergunta. É uma briga Porque secular isso, não tem essa exato. briga. Pois é, desde essa época aí do artista da corte, né? E eu estou rindo porque, assim, as possibilidades existem? Existem. Porque a gente não consegue, então, utilizá-las, porque a gente não tem a formação necessária e nem se interessa por. Acho que a gente não se interessa por. E o segundo, a formação. O coletivo Bijari, não sei se você já ouviu falar do Bijari, o Bijari é nosso parceiro aqui na escola e tal, mas eles se tornaram um coletivo rentável de arte, e eles contam isso numa boa. Quando um amigo meu, que é aqui da escola também, é meu parceiro no curso de cinema e audiovisual, professor Luiz Fernando, quando um amigo meu entra no coletivo Bijari e vai estruturar um negócio, porque eles, assim, são maravilhosos, eu acho o trabalho do Bijari super incrível, mas eles não conseguiam pensar negócio, então eles não Uhum, conseguiam ganhar dinheiro. uhum. Isso independe se a gente está no digital, no físico, tem que ter um percurso para isso. E não se Tem, tem isso, né? tem um querido amigo, Guilherme de Faria, que é pintor, e ele sempre usava o exemplo do Picasso para falar sobre isso. Que ele dividia bom, isso não é correto, mas eu não sei se é correto, mas não sei se é a forma ideal para definir, mas ele falava, bom, aquele que tem o espírito ânimos é o do negócio, que tem espírito ânima enfim, das artes e tal, e o Picasso conseguia juntar as duas dimensões, então era um negociador de primeira, de castelo, Mas é. e um Uai, artista olha, revolucionário. tem uma fala do Caetano que eu vi em algum lugar, YouTube, em algum lugar desses, assim. É uma pena não ter guardado. Eu vou procurar, depois se eu achar, eu compartilho contigo, João. Mas tem uma fala do Caetano que ele conta que ele encontrou. Agora começa meu problema de ausência, né? Eu padeço de ausência às vezes, tá? Então, eu vou contar as histórias tudo tropicando aqui. Mas ele estava conversando com um dos Beatles. Eu acho que era com o Paul, na verdade, mas posso estar errado. Mas estava conversando com um dos Beatles, e aí diz que um dos Beatles falou assim para ele: por que vocês fazem isso? Vocês têm que ser extremamente profissionais, isso é o trabalho de vocês. E aí ele diz, ele conta isso, obviamente, com alguns detalhes muito bacanas, e ele diz que ali ele começa a desenvolver a consciência da importância
do que é você ter a visão de negócio além da visão artística, né? Olha, nós temos aqui uma pessoa que pode já ter um depoimento sobre isso aqui, já abrindo para os nossos participantes. O Irineu, que está aqui com a gente, ele está terminando agora o curso de gestão de projetos culturais. Como que você vê essa tensão, Irineu, que você viu ao longo do curso, ou, enfim, com que você trabalha entre o desejo, entre a autonomia absoluta da arte, as pessoas que querem fazer só sua arte, se isolar do mundo, e essa necessidade de pensar a arte como negócio, enfim, como administrativamente. Eu não sei se meu som tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá incrível. Eu estava olhando os números ali da estatística. Eu acho que o que, para mim, faz falta é esse conhecimento mais detalhado do mercado. Né? Saber essas porcentagens, onde estão as pessoas. Porque, às vezes, eu tenho a impressão que a gente quer vender um produto que as pessoas não querem comprar. E daí a gente fica de mal com as pessoas. E a gente quer que as pessoas comprem, mas as pessoas não querem pagar o preço, acham que não vale. E daí a gente fica de beijo, né? A gente faz biquinho. Mas eu acho que o caminho talvez seja entender como funciona tudo isso. E quando eu vi você falando das porcentagens e das intersecções ali, eu percebi o quanto eu estou longe de entender. Mais ou menos isso. Obrigado. Não, você não está longe, você já deu um passo imenso. Se você sente falta disso, também está ótimo. Porque você sabe que uma das coisas mais divertidas, Elineu, que acontece, divertidas e tristes ao mesmo tempo, né? Durante a coleta do primeiro panorama, quando a gente ligava para os produtores e artistas, perguntava se eles sentiam falta de uma formação nessa área e tal, eles falavam que não, e assim, uma boa parte deles, boa parte mesmo da nossa amostra, nos ofereceu cursos disso. E foi uma loucura essa coleta. Foi aí que eu percebi que realmente as minhas sensações não estavam tão equivocadas assim, né? Então, Esse problema da coleta, de organização, da mensuração, a partir da mensuração você tomar certas decisões políticas, programas políticos, é um problema crônico no Brasil e na América Latina, em outros países, sobretudo a Argentina, eles têm, eles fazem funcionar ali a conta satélite de cultura, fazem funcionar muito bem. O Brasil já tem as condições de ter essa conta satélite, me parece que em algum momento já tentou algum exercício, mas hoje, regionalmente, só a Argentina, Colômbia faz muito bem esse trabalho de mensuração da produção cultural, Paraguai com certo Uruguai com um pouco de instabilidade, e o Chile também faz muito bem. Mas é um problema assim, estrutural, e se a gente está falando de políticas locais, né, para tomar certas decisões, esse é um problema que quando você pensa o desenvolvimento regional, por exemplo, a coisa fica muito pior e muito mais difícil de ser pensada. Eu não sei se você tem essa mesma percepção que eu, João, mas para mim o fato do próprio agente cultural não valorizar a informação, o dado, não faz com que a gente consiga produzir mais, né? Então, assim, quase... Eu estava falando com o Leiva, né? Eu falei, Leiva, eu gosto muito do que você faz, mas, assim, você precisa melhorar a problematização, vamos trabalhar isso aí, né? Estava brincando com ele. Brincadeira entre nós, na verdade. Estava cutucando o Leiva. E quando eu estava cutucando o Leiva, ele está lá em Londres, estudando, aí ele falou assim para mim, ele falou, não, você vê, aqui tem uma empresa do governo, contratada pelo governo, que faz indicadores, levantamento de todas as produções, que gera indicadores de consumo e tal. Eu falei, vamos fazer um negócio desse, vamos propor, porque a gente precisa fazer essas coisas, sabe? Então, porque a gente precisa começar a demonstrar que isso é importante.
Agora, vamos lembrar que a Argentina, ela não tinha esse valor até 2009, quando ela quebra, e ela se recupera pelo que eles chamam de turismo cinematográfico, né? Que é aquela coisa que, pelos filmes, as pessoas veem os lugares e querem conhecer, e aí vão para lá e acabam gerando recursos de turismo, de viagens para esses lugares e acabam injetando dinheiro no país. A Argentina se recupera boa parte da crise de 2009 assim, com movimento turístico gerado pela curiosidade que o cinema provocou. O cinema, quando a gente fala que o cinema é estratégico, a ideia de soft power, né, da colonização estadunidense do mundo, é verdade, é pelo cinema, né? É tudo pelo cinema que isso vai acontecendo. Até os formatinhos anglo-saxão, né? A gente, quando foge do formato anglo-saxão, a gente estranha. E a gente foi treinado para isso, né? Mas é estratégico exatamente por isso. Eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, agora como coordenadora de um curso de cinema e audiovisual, eu ouço muito esse tipo de... É uma agressão, na verdade. A gente sofre muitas agressões, nós das artes, né? As pessoas chegam e falam assim, genericamente, assim, por que vocês não fazem que nem Hollywood? Vocês ficam querendo viver de dinheiro do governo. Em geral, eu respondo várias coisas, né? Mas se a pessoa é do comércio, eu ainda fico mais feliz, porque o comércio é o que tem mais subsídio no país de governo, né? E eles nem prestam contas, é uma coisa ótima. Agora, independente disso, Hollywood, 95% de Hollywood é deficitário, não se paga. O que se paga, esse 5% é a Disney, e se paga muito por conta de licenciamento, não é nem filme, não é nem o cinema. Mas como que Hollywood sobrevive naquele glamour? Porque o principal financiador de Hollywood é o Wall Street, que é o principal criticado também de Hollywood, né? Eles adoram meter o pau em Wall Street nos filmes. Mas por que o Wall Street investe em Hollywood? Porque eles abrem mercado de capital no mundo todo. Se não é o cinema estadunidense, não tem mercado de capital no mundo. Então, a gente, além de tudo, é burro, né? Quando a gente quer asfixiar o setor, né? E, Gisele, agora enfim, com esse cataclisma aí da pandemia, né, e que justamente vocês foram até 2018, e aí a gente teve aí 2019, 2020, esse cataclismo, e como que você pensa assim, os desafios para uma quarta edição desta pesquisa, considerando essas mudanças, que me parecem mudanças em hábitos de consumo, no jeito de consumir, do jeito de produzir, também uma ênfase nessa hipertrofia do audiovisual, ou seja, todos os produtos culturais que, pelo menos durante a pandemia, que é o teatro, impensável, de repente começam a adquirir esse formato audiovisual. Como que você está pensando, imagino que você esteja matutando aí como que é os rumos dessa nova edição. Olha, matutando é muito gentil de sua parte, eu ando fritando bastante, né? Mas, assim, pesquisas como, por exemplo, a do Rodrigo me auxiliam muito, né? Agora, independente de qualquer coisa, algumas questões a gente já estava até pensando, no panorama de 2018 já até aparecem algumas questões. Só que é aquilo que a gente estava conversando aqui no Esquenta, né? Que a pandemia, na verdade, ela acelerou esse processo. Eu ainda não consigo pensar, assim, com grandes evidências, né? Por onde a gente vai caminhar. O fato é que a gente vai revisar o instrumento com base em alguns ensaios que serão produzidos num tempo que toda essa equipe julgar que tá ok, já entendemos melhor o que a gente está chamando de pós, ou eu não entendo que estamos na pós-pandemia, para ser honesta, mas, né, essa retomada, enfim, a gente não está voltando para nada, né? A gente está indo para frente, é para outro lugar, é assim que a gente está entendendo, e entender como a gente pesquisa esse outro lugar é que é o desafio. Exatamente por isso, esses ensaios vão ser produzidos por quem está acostumado já a observar comportamento, então, que é o Canclini, que é o
o Lahire, o Martel, o Yudzi também, né? E já tem também muitos elementos interessantes, né? Boaventura produziu um texto ótimo sobre Covid, o próprio Morin, né? Tem alguns pensadores que produziram, né, sobre as lições da Covid para a gente poder revisar nosso instrumento e ir de novo a campo para revisitar e entender o que realmente mudou. O que eu estou feliz, na verdade, que apesar da pesquisa de consumidor ter virado memória absoluta, e virou, eu estou feliz que ela virou um marco para a gente entender se pelo menos algumas questões fundamentais foram alteradas nesse processo, né? Porque, independente das pessoas elas não teriam conseguido sobreviver tanto tempo trancadas em casa, não fossem as artes e as ciências, as artes e as ciências continuam sendo demonizadas. Então, eu quero entender onde é que essas coisas também acontecem na cabeça dessas pessoas, porque... e é isso, na verdade, que a gente precisa tentar entender, né? Então, os desafios que a gente tem para mapear tá, por que você consome, o que você consome, quais são as malhas de consumo? A gente vai começar a entender as malhas, porque... Eu vou te dar um exemplo. Eu fui numa dessas exposições imersivas. Bacana, acho legal, acho interessante. Eu acho esquisito, porque, assim, quando eu vou ver, sei lá, Portinari, eu gosto de ver o pincel do Portinari, né? A intensidade do Portinari, mas é outra coisa isso aí. Então, quando você entra ali, você entra tentando se desconstruir também. Só que, provavelmente, para algumas pessoas que nunca foram ao museu, que não conhecem Portinari, que talvez saiam de lá sem conhecer de fato Portinari, porque não constrói uma narrativa, a pessoa sai de lá sem essa construção na cabeça sobre o fato em si, o que isto faz, ou ela vai procurar o que a partir daí? Porque a gente sabe que tem um percurso da literatura que leva as pessoas para o teatro, que leva as pessoas para o cinema, tem um percurso. Essas questões midiáticas, essas artes que fazem muita interação... Levam para onde? Para onde levam, né? Então, essas malhas de consumo, eu quero entender por quê? Porque na pandemia a gente ficou nesse audiovisual. Então, eu vi coisas ótimas da perspectiva de produção, mas eu não sei quanto de consumo isso vai... Então, por exemplo, eu vi um espetáculo de dança em audiovisual, uma composição de edição, assim, era um espetáculo, a edição era um espetáculo à parte, era tudo espetáculo ali. Mas quanto que isso mobiliza quem assistiu ali a ir para o... E também é importante, e, enfim, são questões, né? Tudo isso, a gente precisa também tirar esse discurso muito elitista, né? Eu sou uma pesquisadora de Congada. Na Congada, as pessoas não se acham melhores porque estão tocando na Congada, e a gente ainda tem uma classe de artistas que se acha melhor por ser artista. A gente tem essas experiências bem doidas agora, imersivas, né? Que a gente não sabe se isso vai ficar, né? Esses mega shows dentro do Fortnite, enfim, vários artistas, Ariana Grande, né? Esses artistas pop, internacional, e as pessoas ficam ali, criam seu avatar e tudo mais. É uma experiência, enfim. Eu acho que tem aí uma curiosidade, né? Mas a gente não sabe... Mas isso que você perguntou, eu achei muito interessante mesmo, para onde vai, né? Quer dizer, você vê isso e depois, para onde vai? Você vai para o metaverso consumir ou você vai para um livro? Pois é, na verdade, assim, eu tô observando isso para ver. Então, para mim, o desafio é montar um instrumento que dê conta dessa minha nova loucura. No do Portinari, eu estava assim, estava lá rolando... tem uma sala de projeções gigantes, é realmente muito bonito, é muito bonito mesmo, muito bonito de fato. Aí tinha uma moça, eu estava atrás da moça, foi inevitável eu ver. Eu também sou bem curiosa, né? Quando eu estou interessada num assunto, eu fico xeretando as pessoas mesmo, né? Aí tinha uma moça bem na minha frente e ela estava fotografando a projeção gigante de um quadro do Portinari, mas ela focou bem para ficar só o quadro mesmo. Aí eu fiquei pensando o que ela estava fotografando, porque assim,
O quadro do Portinari, aquele quadro especialmente, ela consegue uma imagem 1000 vezes melhor na internet. Aquela foto não tem contexto nenhum, é o quadro. Ela tirou uma foto do quadro que estava sendo projetado em uma visão gigante. Por que ela tirou aquela foto? Talvez sejam os hábitos ainda do antigo museu ainda que... Ou nem isso, ou ela está achando que isso é a experiência, ela está fotografando a experiência dela na perspectiva dela. Eu não sei se ela... Será que ela foi a um museu, essa pessoa? É isso que eu quero saber, entendeu? Entendi. Porque, sei lá, não sei. Gente, bom, aproveitem que a Gisele está aqui, façam perguntas. Se quiser, eu queria ouvir perguntas. só abrir, Rodrigo, se quiser fazer um comentário. Cadê aqui? Oi, tudo bem? Eu estou tentando ligar o vídeo, mas por alguma razão... Mas seu vídeo está ligado. Tá ligado? Não, do Rodrigo, o Rodrigo. O que o Rodrigo Rodrigo não. estava falando em cima do Elineu. Eu acho que agora vai dar. Aí. Oi. Tudo bem? Bom, eu entrei, enfim, com o objetivo de ser apenas espectador, né? Enfim, nem elaborei. Não, aqui não, vai. Não. Mas, como eu disse no Esquenta, foi um prazer conhecer pessoalmente a Gisele, enfim, por meio Não, pessoalmente não, você está me devendo um café, não vem com esse papo. A gente já substituiu, enfim, agora pessoalmente já é aqui. Não, mas com certeza o café. E como eu disse para a Gisele e para o João, né, enfim, a Gisele, e como ela nos disse aqui, ou seja, ela fez um trabalho pioneiro e todo mundo que vem em seguida procurando entender perfil de trabalhador da cultura ou perfil de consumo tem que passar pelo panorama, né? Sem dúvida, um estudo que, com o passar do tempo, vai se consolidando como uma iniciativa pioneira mesmo, né? Você, pelo panorama, como você disse também no início, Gisele, você tem muitas direções, enfim, ambiciosas e dá conta de todas elas de forma interessante, né? E eu me aproveitei, né, me beneficiei do seu trabalho muito pela perspectiva dos trabalhadores da cultura, né? Então, na minha tese eu fiz um survey para entender os hábitos, um modo de vida, uma série de enfoques, né, mas também os hábitos culturais de quem produz cultura, né, de quem é produtor cultural. E acabei vendo, isso que me interessei, assim, de colocar em diálogo com os seus achados, né? Que, sim, a questão das práticas culturais guarda relação com a posição que esses trabalhadores terão dentro da cadeia, sabe? E, mais especificamente, com o grau de sucesso que eles terão até, né, em ocupar posições de direção, de coordenação, melhor ou pior remuneradas, enfim. Então, tem uma conversa aí com essas práticas culturais junto com outros marcadores que eu observei. Eu, na verdade, vou te trazer mais uma coisa, como o João fez pelo enfoque do consumo, né, que é o meu interesse particular agora, com base no que a gente estudou dos impactos da Covid, né? Ou seja, a gente, nesse estudo que o João mencionou, né, foi um estudo feito por muitas mãos, enfim, teve 13 secretarias estaduais de cultura, o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais, a Unesco do Brasil, a FEFELESH, né, e o SESC, o Departamento Nacional, e foram 2.600 participantes, 470 municípios, uma coisa bem representativa. E ali ficou claro, assim, que há um campo estruturado do trabalho cultural no Brasil, ou seja, um percentual interessante de gente que informou ali trabalhar até de forma a ser por CLT, enfim, emprego mesmo e tal. E essas pessoas foram menos impactadas ali na perda de receita, por exemplo, durante a pandemia. Mas o grosso, tá certo? Que, enfim, inclui artistas também, né? Os trabalhadores da cultura, não só produtores, mas artistas,
O grosso acabou sendo, como a gente sabe, né, enfim, todos que estão aqui já têm familiaridade com essa informação, ou são microempreendedores individuais, ou se autodeclaram realmente trabalhadores informais. Então, e o impacto sobre esses foi brutal, tá certo? Então, perda de 100% da receita, para quase a metade da amostra, enfim, era bastante dramático. E agora a gente chega nesse, como você bem disse, nesse momento que não é pós, mas que já começa até termos analíticos a ser chamado de pós-pandemia, né? Ah, onde a gente tem que entender o impacto, a permanência ou a impermanência, enfim, de coisas que foram adotadas durante a pandemia, né? Como os espetáculos em audiovisual, enfim, todo o esforço do audiovisual, né? E como isso vai alterar o perfil desse trabalhador da cultura. Você sabe que eu tive a oportunidade, com um colega de Recife, a gente fez um estudo, ele fez pela Lei Aldir Blanc, assim, uma coisa hiper modesta, tal, né, aqueles editais pequenininhos, mas até pelo engajamento, enfim, de realmente querer entender o momento ali, a gente fez esse trabalho juntos e além de uma observação dos dados pré-existentes sobre a economia da cultura de Pernambuco, nós entrevistamos 10 pessoas, 10 produtores culturais, né, de diferentes perfis e áreas, e segmentos e tal, né? E aí a gente começou a descobrir esses detalhes assim interessantíssimos de reestruturação da cadeia, né? Então, por exemplo, uma atriz muito conhecida lá da região, enfim, que atua nacionalmente no cinema, a Paula de Renor. Talvez ela seja conhecida, né? Ela trabalha com Kleber Mendonça e tudo. Como ela é muito do teatro, ela trouxe uma informação interessante, ou seja, de que, de fato, houve uma habilitação de novos profissionais, tá certo? Do audiovisual, como roteiristas, tá certo? Enfim, diretores aí dessa nova forma de fazer teatro, né? Mas houve um completo apagamento de uma série de outras posições, como aderecistas, enfim, funções até de menor remuneração, né? Diante desse modelo, sabe? Então, cenotécnico, enfim. Então, a gente está nesse momento em que, provisoriamente, houve um deslocamento, né, da cadeia, mas a gente não sabe o quanto isso será permanente, certamente não, né? Enfim, os espetáculos estão voltando, tudo, mas o quanto isso vai passar a dividir espaço, né, com o modelo tradicional e, enfim. E aí Olha, eu vou colocar para justamente fazer mais perguntas. eu vou te dizer qual é a minha perspectiva sobre isso, tá, Rodrigo, em função do tanto que eu experimentei e tal. Tem um festival que eu dirijo que chama Semana da Canção Brasileira. Eu fiz ele em formato online e eu fiz para empregar a galera que estava precisando, né? Eu não tive tanto impacto, mas assim, essas pessoas, como você mesmo disse, tiveram, assim como o povo do circo e tal. Então, eu trabalhei muito voluntariamente nesses últimos 2 anos, né? Para essas pessoas especialmente. E quando eu fiz a semana, uma das grandes questões é como que eu emprego o grupo todo, como eu emprego o hold, como eu emprego o cara da luz, o técnico de luz e tal. E a gente foi reconstruindo essas condições e todos foram empregados dentro do processo. Isso foi interessante. Então, da perspectiva de produção, eu tive mas eu tinha essa preocupação porque eu tenho também um pouco dessa visão da pesquisa, né, do entendimento e tal. Então, uma coisa é essa. Outra coisa aí uma visão mais de pesquisa mesmo, né, de pesquisadora, sei lá. Na minha visão, esse momento, ele é mais ou menos, ele é um marco, né, para a humanidade. Assim como foi a pandemia da gripe espanhola, assim como foi o surgimento do rádio, da televisão e, mais recentemente, o surgimento da internet. E eu vou pegar o surgimento da internet como um exemplo, porque pelo surgimento da internet a gente ouviu muitas coisas como
vai acabar o cinema, vai acabar a revista, vai acabar não sei o quê. E o que acontece, na verdade? A cada grande marco, a cada grande mudança, o que a gente vê é que existe uma ressignificação das coisas, né? Talvez tenha um encolhimento do que a gente entendia como mercado, talvez tenha uma outra perspectiva, mas a gente tem uma ressignificação das coisas. E essa ressignificação ela vai se dar nesse território de diálogo da produção e consumo, nunca é só de um lado, precisa ver os dois. Essa é a minha visão ali, com base nas teorias todas que eu domino, que a minha praia, eu fico muito confortável em falar disso, porque é uma coisa que eu estudo há muitos anos, né? Agora, tem uma questão que a gente não pode esquecer, né, diante de todas essas situações, essa visão do consumo, dessa produção dialógica e tal, não sei o quê, que boa parte disso já vinha acontecendo em 2016, a gente já estava concorrendo. Em 2014, o Panorama 2014, ele já faz uma quebra ali, ele vai estudar quem sai de casa. Por que ele vai estudar quem sai de casa? Porque eu precisava entender o que faz o cara desligar a TV, desligar o YouTube, o Netflix, ou seja lá mais o que for, sei lá o que tinha em 2014, as linhas de tempo na minha cabeça são um tanto difusas, né, nesse momento. Pós-pandemia, assim, não sei o que aconteceu, houve uma dilatação de tempo para umas coisas, um achatamento para outras, e eu assumi isso como real, é uma loucura. Enfim, mas antes já estava acontecendo isso, né? Então, em 2014, eu vou lá pesquisar quem sai de casa, quem se mobiliza sai de casa. A pandemia, na verdade, eu acho até que nesse sentido, não estou querendo ser poliana, que é o tipo da coisa que nem faz muito meu estilo, mas eu acho que nesse sentido tem um lado de aprendizado que pode ser muito, muito interessante, né? Que é justamente essa compreensão do que se valorizava fora de casa, né? A gente conseguiu colocar em relevo por que você gostava de sair de casa e por que você gostava de ficar em casa, né? E por que hoje ficar em casa não está tão legal quanto antes, né? Então, você começa a colocar em relevo e eventualmente, uma maior clareza das pessoas. Ó, o Gilian está dizendo aqui, né? O que faz sair de casa é a segurança. No caso dele, pode ser, mas a maior parte das pessoas, a segurança está no pacote da decisão, claro que está, mas não é o relevante, não é o principal. Né? Então, e aí o principal é uma coisa de absolutamente personalizada e subjetiva, aí a gente tem que estudar muita subjetividade, né? Deleuze, Peter Paul Pelbart, sei lá. Enfim, então eu vejo, Rodrigo, que a gente vai ter que compreender esta lógica, né? Do que eu acho até que tem essa questão, eu quero ver se está realmente mais claro o que é bom sair, o que é bom ficar, sabe? Eu acho que a pandemia nos trouxe muito isso, era um dos discursos que eu via muito, e fora as ondas, né, da pandemia. Teve um determinado momento que todo mundo fazia pão, todo mundo estava fazendo pão. Aí teve um determinado momento que todo mundo fazia bolo. Aí teve um determinado momento que os músicos saíam para a rua e ficavam fazendo serenatas nas ruas, para os prédios. E aí teve um determinado momento que tudo isso acabou, todo mundo se encheu, e aí ficou todo mundo em silêncio, de mau humor. E aí vem essa troca dizendo, olha, era legal isso, era legal aquilo, né? E eu fui prestando atenção nisso. Vou interromper, eu descobri uma vizinha violinista interessantíssima. Aí, tá vendo? Super gentil. Tá vendo? Mas uma coisa em relação à questão do deslocamento, né, de sair de casa e tudo, nossa última conversa, falei com a Andréa Guimarães, que atua nesse setor de inteligência de mercado do Ministério do Turismo, e ela pensando, então, por exemplo, o fluxo de turistas para o Brasil, e o maior desafio, evidente, além do transporte, de chegar nos lugares, é, de fato, essa questão da segurança.
mas, ou seja, de circular Até o Lira Neto deu uma entrevista recentemente também, foi publicada em algum site, falando sobre isso, da sensação de segurança que ele sente em Portugal e tudo mais, né? Mas nisso Que é falsa, na verdade, né? Porque, assim, tem uma questão, o que é a segurança de fato e o que é a percepção de segurança, né? É, Então, é verdade, sair de casa com a segurança é uma questão. Só que, se isso fosse uma questão tão impeditiva, como, por exemplo, meus alunos falam muito disso, não vou porque eu tenho medo, tá bom. Mas aí rola Lollapalooza, eles vão isso lá para... Não, mas eles vão lá para, sabe, para o meio do nada, e aí não, aí tá tudo ok. Então, aí tem algumas questões, né, dos grandes fluxos, da própria mobilidade da cidade, do teu interesse. Assim, uma das coisas que eu aprendi no Panorama é que o que faz você fazer qualquer coisa na vida é o teu interesse. É quanto aquilo move a tua paixão. Assim, então, assim, você pergunta lá para as pessoas, por que que você escolhe com qual grau, assim, o que é mais divertido e o que me emociona. Tem coisa mais subjetiva do que isso? O que emociona meu irmão é o São Paulo Futebol Clube. Eu torço para o juiz apitar mal para eu dar risada, porque eu acho um saco. Entendeu? Eu fico entediadíssima com futebol. Então, assim, é uma questão extremamente subjetiva. E que aí, sabe o que eu acho engraçado? É que as pessoas vão fazer a divulgação, vão fazer as comunicações oficiais, e elas apostam naquilo que para elas é importante, elas não estão entendendo com quem elas estão dialogando. Interessante. Eu teve uma época que eu fiz um projeto com o Vitório Storaro, não sei se vocês sabem quem é. Vitório Storaro é um diretor de fotografia que trabalhou muito com o Carlos Saura, com o Bertolucci e tal, ganhou 3 Oscars. E eu estava procurando patrocínio. Só isso. Então, dentro da perspectiva do audiovisual, ele ganhou prêmios mais importantes. Mas, por que eu falei dos 3 Oscars? Porque é o que nos aproxima, é o conhecimento universal, é o repertório universal. Assim, as pessoas chegavam para captar recurso para o Vitório, e ficavam assim, que era para uma exposição, ele é um fotógrafo que se inspira no expressionismo, né? Aí as pessoas chegavam e falavam assim, não, porque ele trabalha com saturação, e ele tem uma paleta de cor não sei das quantas, ele ganhou o prêmio do Festival de Veneza não sei do quê, e ele vai trabalhar com essa questão do expressionismo. Aí essas pessoas ficavam lá brisando na linguagem, bem o termo dos meus alunos. Aí, professora, fica brisando aí. Falo, brisando, vamos brisar na linguagem. Então, eu fico lá brisando na linguagem. E aí, o cara, o teu interlocutor, não está entendendo nada. E quando você não entende alguma coisa, se você não reflete sobre, a gente quer dar pesquisa da academia, a gente está acostumado, a gente não entende, a gente quer entender. Mas é desconfortável aprender. E como é desconfortável aprender, toda vez que você fica falando uma coisa que a pessoa não domina nada, ela se sente mal. Quando ela se sente mal, ela te afasta. Então, para de interlocutar com coisas que não fazem sentido. Fala assim, o diretor de fotografia que é o que deixa a cor bonita na tela, então, é isso. Ele ganhou 3 Oscars, né? Foi Apocalipse Now, foi o Reds, que é um filme que ninguém assistiu, não tem problema, ninguém conhece esse filme, tem que frisar, né? Porque senão o cara já se sente mal também. E O Último Imperador. Ponto. Acabou. Assim, isto é relevante dentro do repertório partilhado. Depois, a partir daí, tem um pedagogo, né, que chama Ausubel, ele fala muito dos subsunsores, né? Ele fala o seguinte, que a gente só consegue aprender, ele entende o conhecimento como elos, né? Que a gente só consegue aprender, ou seja, unir um novo conhecimento, um novo elo aos nossos, se eu tiver um ponto de conexão que faça sentido. Então, não adianta chegar para a criança para contar quem é o Cartola, por mais importante que seja, se eu não parto de onde ela conhece, eu tenho que partir do rapper X, depois do rapper X eu vou pular, sei lá, para o
o Sabotagem, do Sabotagem eu vou para o Marcelo D2, do Marcelo D2 eu vou indo até que eu chego no Cartola, e aí talvez eu possa ter uma chance com essa criança. Esta é a lógica, e essa é a lógica da malha de consumo, né? Então, as pessoas ficam eruditizando as coisas. Não adianta. Assim, eu fui a vários shows de sertanejos que eu não ouço música sertaneja, eu ouço música caipira, trabalhei com Pena Branca, tenho todo respeito e tal, mas esse sertanejo universitário e tal não me emociona. Mas eu fui a vários shows, por quê? O que vai aquele tanto de gente lá? Eu descobri. Eles tratam o público bem, um a um. As pessoas trazem presentes, sei lá da onde, uns presentes absurdos. Teve uma moça que levou num show do Zezé de Camargo e Luciano, que eu assisti, um urso que era do meu tamanho. Gente, eu tenho quase 1,80 m, só para vocês saberem. O urso era do meu tamanho. E a pessoa levou aquele negócio, um urso desse tamanho, além de custar um absurdo, ela já pagou um absurdo a entrada do show. E aí, quando chegou lá, ela entregou na mão deles. Você vai no show de música ditas, né, músicas boas, o ACT sempre diz, não tem música boa ou música ruim, tem música fora de lugar, isso sim. Você vai nesses cultuados, ali a visão adorniana, né, que é muito boa, mas é datada, do que é bom, do que não é e tal, deixa lá para Adorno, né, assim, atualiza, filho, vamos atualizar a teoria, né? Aí, assim, você vai lá nesses shows, se o cara levar uma flor para o artista, quem recebe é o hold, o cara nem agradece. Você vai na casa de quem te trata mal? Não vai. Então, tem uma questão também dessa perspectiva. Tem também uma questão do que é possível, né? O ACT fala lá no trabalho deles, é o doutorado de um deles, né, do ACT. Ele fala assim, a música binária é a que mobiliza um monte de gente. Por quê? Porque a gente é binário, a gente só consegue dançar com duas patinhas, porque é o que nós temos, duas patinhas. Se você fizer um jazz 7x9, não vai dançar, não junta muita gente, não dá. Então, não é para grandes públicos. E aí eles vão explicando isso. E eu acho que aí, quando a gente vai tirando um pouco esse pensamento da obra de arte está na obra de arte, né? E vai colocando, não, a obra de arte está na interação, tudo vai ficando mais bonito, né? E volta, até você faz uma conexão com aquele seu achado ali, na primeira apresentação que você fez, né? Das pessoas, da produção dos artistas, das pessoas não reconhecerem aquilo que elas fazem como cultura, enfim, distanciarem. Então, tanto que eu convido a qualquer um de vocês, quem quiser, uma das cidades que me ensinou isso, eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois dessa cidade, que fui produzir um festival lá e fiquei, quem quiser, é só me avisar, vamos juntos a São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga é uma cidade aqui do estado de São Paulo, fica no caminho do mar, na verdade, né? Faz parte tem um trecho da Estrada Real que passava por São Luís do Paraitinga, e lá eles têm uma das festas do Divino mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida, e não tem como, quando você vê uma festa popular, que diminui as assimetrias, né? Porque uma festa popular não tem hierarquia na fruição, quem dá mais, quem tem mais dá mais, quem tem menos dá menos, e todos partilham igualmente, né? Tem coisa mais linda que isso? Tem coisa mais legal que isso? E aí você vê as pessoas se emocionando umas com as outras, e a gente não reconhece isso. A gente não reconhece isso na academia. A USP, o Ivan Vilela teve tanto problema na USP para falar de música popular brasileira, gente. Por causa de quê? Nós não temos um método, quer dizer, a gente tem um método de instrumento que é brasileiro, que foi ele que fez, que é o método de viola, o resto a gente estuda método europeu. Nós também, pelo amor de Deus, 2022. Aí, Rodrigo. Sério? Muito bem, muito bem. Bom, gente, olha, povo aqui fala, viu? Povo aqui fala. Nossa, eu, inclusive, se deixar... Incluindo aqui 1h30 cravados aqui. Muito bacana, muito bacana. Bom, acho que a gente já pode começar a encerrar esse vídeo aqui e, de repente, convidar
a Gisele para fazer aí fala fechando aqui. Bom, você já deu algumas dicas, né, sobre a questão de como você ainda está pensando a questão da próxima pesquisa, né? Mas, de repente, você poderia, um comentário geral sobre, não sei, sobre qualquer coisa agora com essa volta. Cuidado, não me dá essa liberdade que eu uso, hein? Olha, assim, na verdade, eu gostaria muito que o ambiente da cultura e das artes, especialmente o ambiente das artes, fosse tão generoso como ele diz que a arte nos torna generosa, né? É muito frustrante quando você é de fora, você acha que é um ambiente generoso, você chega e você vê que não é um ambiente generoso, né? Eu gostaria muito que a gente tivesse essa mesma perspectiva. E a partir daí que a gente conseguisse compartilhar experiências para a gente construir um novo lugar. Mas mais importante do que tudo isso, a gente reconhecer nossos percursos, no que deu certo e no que não deu. E fica muito evidenciado que tem uma série de coisas que não dão certo, que a gente tem que parar de fazer, né? Então, para mim, essas questões, elas ficam... E para mim, isso vale também para os acadêmicos, né? Que a gente se fecha numa bolha e, assim, fica tudo hermético, né? E eu quero fazer que nem o Mário Chamy, eu fui estudante, né, fui aluna do Mário Chamy, do Ricardo Reis, olha só quanta gente bacana, né? Do Ricardo Ramos também, foi vários, assim, filho do Graciliano, enfim. Para mim, tem que ser como eles diziam, né? Eles eram uma piada, esse trio, eles andavam, a gente ia muito com eles falavam assim, gente, tem que ser hermeticamente aberto. Então, acho que eu vou terminar evocando Mário Chamy e Ricardo Ramos dizendo, gente, tem que ser hermeticamente aberto, sabe? Maravilha. Gisele, muito obrigado por essa aula, por esse encontro maravilhoso. Aprendemos demais aqui. Essa conversa foi incrível. Eu que agradeço. Me convida para para expor o panorama lá no curso de gestão. O Elineu está aqui me perguntando. Já está convidada, já está convidada. A pessoa, eu já me autoconvidei, como vocês podem ver, eu sou cara de pau. Só vou encerrar aqui a gravação e vou te convidar. Então, pessoal, obrigado, encerrando a gravação e até a nossa próxima conversa. Beijão, fui.